Olá, meus queridos irmãos. Que a presença maravilhosa do Senhor venha sobre você agora e sobre toda a sua família também. Amém. E olha, irmãos, Deus vai falar conosco hoje de uma maneira poderosa. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo. Eu estava ali orando por vocês, irmãos, meditando na palavra, e Deus me mostrou nitidamente, irmãos, o que Ele vai fazer hoje. Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Amém. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo já sabem que aqui nós não falamos de outra coisa a não ser do Evangelho. E hoje, eu quero ler uma passagem do Evangelho, irmãos, que vai mexer profundamente com vocês. Sabe o que Deus me mostrou enquanto eu estava orando? Deus me mostrou que muitos de vocês estão passando por tantos problemas, tantos conflitos. A vida é tão complexa, vamos falar a verdade. Irmãos, a vida é muito complexa. Quando o problema não é com você, é com seus filhos, ou é lá na escola do filho, ou é com um familiar seu, com um parente, com um amigo. Irmãos, muitos de vocês estão num ponto que é assim. Você fica até meio aéreo, sabe? Meio passado, porque é tanta informação para você processar. Às vezes, é uma enfermidade, um problema no casamento, uma dívida financeira. E aí você tem dificuldade até de se concentrar. Então, vou te pedir uma coisa. Primeiro, concentre-se aqui, tá bom? Por mais que você esteja passando por lutas, porque se o Espírito Santo me revelou isso, é porque Ele quer te libertar. Ele quer te ajudar nesse processo. Ele quer te fortalecer, te encorajar. Tá bom, irmãos? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estava exatamente dessa maneira. As lutas eram tão grandes, irmãos, que eu ficava olhando para o teto, eu ficava olhando para o alto. Teve até um dia que um rapaz falou: "Ô, moço, você está passando por algum problema?" Na época, eu nem era pastor, sabe, irmãos, mas eu estava no deserto, assim, que eu achava que nunca iria acabar. E eu falei: "Moço, por incrível que pareça, mas eu já sei que Deus vai fazer. Eu estou muito confiante e eu creio que Ele vai me tirar desse deserto." Aí o rapaz falou assim: "Olha, eu senti no meu coração de vir aqui fazer uma oração por você. Eu sou evangélico também. Vamos orar, irmãos." A gente orou ali onde a gente estava, sabe? Então, essa mensagem aqui hoje, ela vai chegar numa hora. Não, ela já chegou aqui numa hora muito boa. E esse momento difícil, irmãos, aguenta um pouco mais. Sabe por quê? Vai passar. Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições daquele que anda com Deus, mas o Senhor o livrará de todas. Amém. É a hora da gente olhar para a palavra de Deus. É hora da gente ouvir atentamente a voz do Senhor, porque é nessa hora que o Senhor nos tira do problema. Entendeu? É nessa hora que, às vezes, o problema continua. Mas se o seu coração mudar, então isso muda tudo. Faz toda a diferença. E eu sei que você que está acompanhando aqui as orações diariamente, de manhã e à noite, você até chega a pensar: será que realmente as coisas vão mudar? Ou será que é o pastor que é empolgado demais? Irmãos, eu estou falando de uma coisa que eu vivo, uma coisa que eu vivi. Hoje eu estou vivendo isso. Irmãos, é real. O poder de Deus é real. O Evangelho funciona. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Por mais que às vezes ele fique em silêncio, é verdade, mas ele está trabalhando nos bastidores na nossa vida. Amém? Pode confiar. Então, vamos começar com a mensagem. Eu só quero pedir rapidamente para você clicar no botão de gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E também eu peço para você se inscrever no meu canal. Clique no botão que vai aparecer embaixo do vídeo, aí no sininho, ative as notificações selecionando todas e depois, no final, eu peço para você compartilhar, porque muita gente precisa ouvir essa palavra hoje, tá bom? Agora, sim, vamos lá, irmãos. Eu sinto aqui o meu coração queimando, porque eu creio que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Amém. E o mais interessante é que muitas vezes Deus começa essa obra justamente quando a gente menos espera. Quando a gente se sente completamente desanimado, frustrado com a vida, sabe?
Ou então você simplesmente não tem mais expectativa alguma de que algo bom vai acontecer na sua vida. E eu sei que quando eu trago palavras aqui, irmãos, muitas vezes eu falo de grandes homens do passado, né? Moisés, Davi, José, Josué. Tantos homens usados por Deus, né? Irmãos? Mas você já reparou também que na Bíblia tem alguns figurantes. Figurante é o quê? É aquela pessoa que não aparece tanto, mas ela tem uma importância naquele momento, certo? E tem uma pessoa que eu estava analisando aqui na Bíblia, irmãos, que pouca gente fala sobre ele. Na verdade, não sei se eu já ouvi alguma pregação sobre esse homem. Esse homem se chamava Natanael. Como eu disse, a gente escuta falar sobre Pedro, João, Paulo, mas Natanael, irmãos, quase ninguém lembra dele. Não é verdade? Ele não escreveu nenhum livro. Ele não liderou nenhuma igreja que a gente saiba. Ele não fez milagres maravilhosos. Então, ele era simplesmente Natanael. E é a primeira vez que a gente escuta falar sobre ele, ele estava numa fase da vida dele muito cético, muito incrédulo, sabe? Desconfiado de tudo. Irmãos, a Bíblia diz que um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, ele chega todo animado para Natanael e ele fala assim: Ó, Natanael, nós encontramos aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré. E sabe qual foi a resposta de Natanael? Irmãos, ele perguntou assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Irmãos, isso está escrito em João, capítulo 1, versículo 46. Ou seja, Natanael estava talvez desiludido, talvez achando que ele já sabia de tudo, ou ele estava meio conformado com a vida assim como ela era. Sabe? E aí? Então, a Bíblia diz que pouco depois Jesus chamou ele. E sabe onde ele estava? Ele estava debaixo de uma figueira. Agora, pensa comigo numa coisa. O que será que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira? A Bíblia não diz, mas era muito comum naquele tempo, irmãos, os judeus buscarem a sombra de uma figueira para orar, para meditar na palavra, para buscar a Deus em silêncio. E talvez Natanael estivesse ali no seu cantinho secreto, derramando seu coração diante do Senhor. Talvez ele estivesse pedindo um sinal, uma direção, ou talvez estivesse falando: Senhor, eu estou muito frustrado porque eu não vejo a promessa se cumprindo. Irmãos, a verdade é que ele estava ali escondido do mundo, mas ele não estava escondido de Deus. E é aí que vem o encontro que muda toda a história. Irmãos, a Bíblia diz que quando Filipe faz um encontro dele com Jesus, antes mesmo que Natanael falasse muito, Jesus olha para ele e diz assim: Ó, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Irmãos, quando Jesus falou isso para Natanael, ele ficou muito espantado e ele perguntou assim: Como é que o Senhor me conhece? E a resposta de Jesus, irmãos, é de arrepiar. Olha só o que Jesus disse em João, capítulo 1, versículo 48. Ele disse assim: Antes mesmo que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu vi você. Olha que tremendo. Irmãos, que coisa linda! Jesus não viu apenas aquele homem sentado debaixo de uma árvore. Ele viu o coração de Natanael. Ele viu aquelas orações silenciosas, as lutas internas, a sinceridade escondida no coração daquele homem. Tanto é que Jesus falou: Esse é um verdadeiro israelita, nele não há fingimento. Ou, meus irmãos, deixe eu falar uma coisa para vocês. Diante do Senhor, não adianta a gente fingir nada. Não adianta você fingir que está tudo bem quando não está. Não adianta você esconder alguma coisa do Senhor. Ele te conhece. Amém. Quando Jesus viu Natanael no seu lugar secreto, naquele lugar de fragilidade, naquela hora que Jesus fala aquilo, quando Jesus fala que viu ele então finalmente reconhece e ele diz assim: Ó, agora eu sei que tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aleluia. E irmãos, não para por aí. Sabe por quê? Naquela hora que aquele homem reconheceu Jesus como Filho de Deus, Jesus perguntou uma coisa para ele, maravilhosa, lá no versículo 50. Jesus disse assim: Natanael, você crê apenas porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira?
você verá coisas ainda maiores que essas. Amém. Irmãos, glória a Deus. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: Natanael, essa revelação que eu te entreguei é só o começo. Segura firme, meu irmão, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para ti. E olha, irmãos, Deus está falando isso para vocês também. Tem pessoas aqui que estão pensando assim: nossa, no começo da mensagem, parece que o pastor falou para mim, porque é exatamente do jeito que eu estou. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Isso não tem nada a ver comigo. Se Deus me revelou isso, é porque Jesus ele está te vendo debaixo dessa figueira, vamos assim dizer. Jesus ele está vendo seu coração inquieto, o seu coração muitas vezes temeroso, cheio de medos, dúvidas, incertezas. Agora, irmãos, já que nós falamos de figueira, eu me lembrei aqui agora de uma outra passagem em que Jesus ele conta uma parábola sobre uma figueira que não dava frutos. E então, o dono da vinha ele chega para o agricultor, para o jardineiro, e ele fala uma coisa muito importante. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 13, versículo 7. O dono falou assim: olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho nada. Então, pode cortar, para que ela vai ficar aí ocupando espaço à toa. Irmãos, olha essa cena aqui. Vamos imaginar aquela árvore ali no meio de outras plantas que davam frutos, com certeza produtivas. Mas essa árvore específica, essa figueira, ela estava estéril, ela estava seca, ela não dava frutos. Eu sei que isso pode se comparar com a sua vida também. Quantas vezes a gente não se sente assim, não é verdade? A gente olha ao nosso redor, a gente vê os outros prosperando, dando fruto, avançando na vida, e quando a gente olha para a nossa história, parece que a nossa vida está empacada. Parece que nós só estamos ocupando espaço, não é verdade? É por isso que esse homem falou: ó, essa árvore aqui só fica ocupando espaço à toa. Precisa ser cortada. Mas, irmãos, calma, que eu vou explicar uma coisa aqui. Jesus não terminou a parábola nessa pergunta. Sabe por quê? Naquela hora, o jardineiro respondeu para o dono, e ele não falou assim: ó, é verdade, patrão, essa árvore não tem mais jeito não. Vamos cortar ela. Mas, irmãos, em vez disso, sabe o que ele falou? Não, Senhor, calma. Deixa ela aqui mais um ano, por favor. Eu vou ter um cuidado especial com ela. Eu vou cavar a terra em volta. Eu vou colocar adubo. Eu vou dar uma atenção extra. Vamos dar mais uma chance para ela. E se no ano que vem ela der fruto, ótimo. Se não der, aí sim o Senhor corta. Irmãos, isso está lá em Lucas 3, versículos 8 e 9. E aí? Deixe-os perguntar uma coisa. Quem é esse jardineiro? Irmãos, é Jesus. Jesus de Nazaré. Amém. É Ele quem intercede por nós quando nossa vida parece que está infrutífera, quando parece que a gente só está ocupando espaço nessa terra. Irmãos, é Jesus quem pede ao Pai: dá mais um tempo para Ele. Deixa eu cuidar dele. Deixa eu colocar adubo, que é a palavra de Deus. Deixa eu encher ele com teu Espírito Santo. Irmãos, nenhum de nós merece isso. Nenhum de nós merece esse amor. Irmãos, mas é um amor tão forte que chega a constranger. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Ultimamente, o Espírito Santo tem falado muito comigo o versículo que está lá em Isaías 43, versículo 19, que diz assim: ó, eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto e eu vou fazer riachos em terra seca. Irmãos, o Espírito Santo tem falado muito forte essa passagem bíblica comigo. É uma promessa tremenda. Aleluia. Irmãos, vamos para a oração. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo, irmãos, mas eu quero orar por vocês porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aí onde você está. Olha, se você não quiser compartilhar essa oração porque ficou com vergonha, simplesmente receba essa palavra aqui hoje, porque não é à toa que Deus te trouxe aqui. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Deus vai te encher, irmãos.
Olha, eu gostaria muito de um dia me encontrar com você, te dar um abraço, poder dizer que Jesus te ama. Mas, irmãos, pela fé, ainda que à distância, o Espírito Santo ele age no meio de nós. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento, se você puder. Não importa onde você está. Não importa onde você está. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Deixe eu te falar uma coisa. Eu vi, irmãos. Eu vi. Deus abriu minha visão espiritual antes de eu gravar esse vídeo aqui. Ele me mostrou você pensativo, assim como Natanael. Você pensativo a respeito do teu futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Vamos orar. Ó Deus, me capacite, Senhor, a terminar essa oração aqui hoje. Deus, me capacite, Senhor. Vamos orar, irmãos. Asterisco, Senhor, meu Deus. Pai, receba essa pessoa agora. Pai, na tua presença. Esse pedido de oração são milhares de pedidos de oração. Pai, o inimigo vem afrontando. Pai, o inimigo vem colocando dúvida, medo, mas, Senhor, nos ajude a olhar para a tua promessa. Não nos deixe retroceder. Pai, não nos deixe retroceder. Senhor, não nos deixe desistir, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, ó Deus, nos perdoe. Pai, nos perdoe. Somos tão falhos. Pai, ó Deus, a gente olha tanto as circunstâncias. A gente duvida tanto, Pai, da obra que o Senhor está fazendo. Pai, é grandiosa. Hoje começa um novo tempo, Pai, na vida dos meus irmãos. Deus, hoje começa um novo tempo, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu creio. É um novo tempo, Pai. É um tempo de avivamento, Pai, que o Senhor está para fazer. Pai, unge essa pessoa agora com o óleo do Espírito Santo. Cura as enfermidades, Senhor. São tantas enfermidades, Pai, no corpo, na alma, na mente, na cabeça, no coração. Ó Deus, eu ordeno nesse momento, toda enfermidade saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia. Saia. Eu ordeno no nome de Jesus. Vá embora toda enfermidade, todo demônio, toda opressão maligna, caia por terra. Eu expulso agora em nome de Jesus. Eu expulso todo mal. Satanás, você não tem poder contra essa vida. Larga essa vida agora, em nome de Jesus. Pai, essa menina, Pai, em depressão. Essa menina trancada no quarto, querendo ficar só no escuro. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Seja liberta, Sai agora desse quarto. Você é amada por Jesus. Você é amada por Deus. Oh Deus, são tantas pessoas, Pai, tantas pessoas precisando de um alívio, de uma palavra. Deus, este homem, Pai, que está sofrendo porque está difícil ganhar dinheiro. Pai, nesse mundo está difícil. Deus, abre uma porta, Pai, que o homem não pode fechar. Senhor, arruma, Senhor, essa vida, Pai, bagunçada. Pai, essa vida, Pai, que está envolvida com pecado. Deus, santifica o teu povo. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que devemos buscar a paz e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. No dia a dia, na sua própria vida, Pai, nos dê dessa santidade, dessa paz. Essa paz nos relacionamentos. Quantos irmãos brigando, Pai. Brigando, Pai. Um falando mal do outro, Pai. Um criticando o outro. Deus, nós temos o Espírito Santo. Não podemos, Pai, deixar que a nossa boca, da mesma boca, saia maldição e saia bênção. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, e nos ajude, meu Pai, a permanecermos firmes até o fim. Ó Deus, eu creio, Pai, que hoje começa uma nova obra. Pai, asterisco, música, asterisco não é para o futuro distante. Eu creio que já está em andamento. É isso que o Senhor falou conosco hoje. Pai, ó meus irmãos,
Eu vou ler de novo essa passagem. Isaías 43:19 diz assim: Eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Vocês não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto e farei riachos em terra seca. Irmãos, essa promessa é para hoje. Mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo nada de diferente, mesmo que a sua realidade só mostre deserto, terra seca, mostrando que não tem saída, Deus está dizendo em alto e bom som. Ele está dizendo: meu filho, eu estou trabalhando. Quantas vezes, irmãos, uma situação que parecia aquele beco sem saída, um deserto na sua vida, acabou se tornando um lugar onde Deus abriu uma porta que você nunca imaginou. Deus vai fazer isso de novo. Quantas vezes uma perda dolorosa. Olha, eu peço aqui agora, irmãos, Deus, eu venho te pedir aqui agora. Pai, toca, Senhor, nessa pessoa que está de luto, essa pessoa que perdeu o ente querido. Em nome de Jesus, Senhor, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, Jesus, tira agora, Senhor, toda dor, toda saudade que chega a doer, que chega a pessoa a querer desejar a morte. Saudade insuportável. Senhor, Jesus, coloca a tua mão agora e cura. Cura, Senhor, cura essa pessoa agora. Louvado seja o teu nome. Essa pessoa já está sentindo a paz. Eu creio. Essa pessoa está sentindo a paz. Aleluia. Meu Pai, restaura relacionamentos, Deus. Traga uma nova direção. Aquele emprego, Pai, que se perdeu. Eu creio que foi o empurrão que essa pessoa precisava. Pai, para começar um negócio novo, para o Senhor fazer uma obra nova. Pai, aquela enfermidade, Pai, já não existe mais. Eu creio que o Senhor curou. Pai, o Senhor operou algo novo aqui, Deus. Irmãos, depois vocês deixam os comentários aqui para as pessoas se edificarem na fé. Eu creio. Deus está fazendo algo novo aqui hoje. Amém. Olha, você não vai ser cortado. Pelo contrário, Jesus vai cuidar de você. Não vai precisar mais você sair da presença de Deus. Jesus te tocou aqui hoje. Amém. Não se prenda ao que os seus olhos carnais veem, tá bom? Não se defina pela sua aparente falta de frutos, pelo deserto à sua volta. Creia na palavra de Deus. Aquele que viu Natanael, irmãos, debaixo da figueira, ele está te vendo hoje exatamente onde você está, com todas as suas lutas. No silêncio, Deus está operando na sua vida. Tá bom? Glória a Deus. Olha, eu não vou prolongar muito, mas eu creio que não foi à toa que você chegou aqui. Se você foi tocado, se você não se envergonha do Evangelho, do que Deus começou a fazer hoje na sua vida, na sua própria vida, eu peço que você compartilhe, porque mais pessoas, irmãos, precisam receber desta porção que o Espírito Santo derramou nesse vídeo aqui hoje, tá bom? Eu te espero também todo dia, 6 horas da noite, 5 horas da manhã. Vídeos à tarde eu tenho colocado. Então, conte comigo, irmãos. Eu vou caminhar com vocês. Eu vou fortalecê-los na força do Senhor. Eu não posso nada, mas Jesus pode. Amém. E Ele fez uma promessa linda para a sua vida aqui hoje. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Amém.